Fala, galera do nono ano, tudo bem com vocês? Tudo certinho? O prof espera que esteja tudo bem. E vamos lá para mais uma aula de gramática, né? Nós estamos aprendendo agora, galera, concordância verbal, certo? E nós vamos ver mais alguns slides agora do material do Ético, né? Que é o nosso material que é tão maravilhoso e traz tantas informações para a gente, né? Eles oferecem para a gente, além da apostila, né, que é excelente, ainda este material que vem à parte, como aulas digitais para a gente usar, para explicar a matéria para vocês. Então é muito interessante, é muito bacana, né? E vamos aproveitar todos esses recursos que o material oferece para a gente, né? E vai continuar oferecendo para vocês aí no ensino médio, certinho? Galera, então os slides do Ético são bem completos, tá bom? E ele vai mostrar pra gente mais alguns exemplos aí, né, da concordância verbal, que é um dos maiores erros, assim, que nós temos na língua portuguesa, né, vem da concordância verbal. A galera não costuma respeitar muito as regras, certo? Mas a gente vai aprender e vai conseguir, certo? E vai usar bem certinho aí, beleza? Então vamos lá. Galera, o que é concordância verbal mesmo, gente? Só para ficar bem claro aí, o material já indica para vocês onde é que isso está na apostila, né? Então, o caderno 3, apostila 3, o capítulo 2, começa ali na página 30 e alguma coisa, tá bom? Então, você consegue encontrar também a indicação aí do material na própria apostila física, beleza? Galerinha, o que é concordância verbal mesmo? É a concordância entre o verbo e o sujeito, certo? É aquela concordância do a gente vai, nós vamos, não, a gente vamos, nem nós vai, certo? É aquela concordância, né? Entre o verbo e o sujeito que a gente precisa ter ali uma liga, certo? Beleza? Então vamos lá. Galera, o sujeito simples que tem por núcleo um substantivo coletivo, ou seja, aquele sujeito que tem apenas um núcleo, um substantivo, e esse substantivo ele é coletivo, ou seja, ele indica que tem um grupo ali, né? Ele representa um grupo mesmo sendo uma palavra no singular. O que acontece? O verbo ele acaba ficando no singular, na maioria das vezes, né? Então, olha o exemplo aí. A classe organizou a apresentação, né? Por que eu coloco no singular? Porque é uma classe só. Mesmo que ela represente um grupo de pessoas, é uma classe, certo? Então, a classe organizou. Olha o de baixo. O batalhão precisa de um tempo para se preparar. É um batalhão só. Mesmo que ele represente um grupo de pessoas, é apenas um. Então, o batalhão precisa, certo? Galera, seria diferente se esse batalhão tivesse acompanhado de uma palavra no plural. Por exemplo, se fosse assim, o batalhão de sargentos, por exemplo. Aí eu poderia colocar precisa ou precisam, porque poderia concordar com os sargentos. Mas neste caso aqui, como o sujeito é simples, só tem ali o coletivo, não tem nada, nenhum substantivo no plural acompanhando, aí o verbo fica no singular. A classe organizou, o batalhão precisa. Beleza? Galera, quando o sujeito for representado pela expressão um ou outro para indicar a exclusão, né? Ou seja, um ou outro vai fazer alguma coisa. Isso quer dizer que um ou outro não vai, certo? Somente um deles pode fazer a coisa, certo? Por isso que indica a conclusão. Quando tiver esse tipo de representação, olha lá, um ou outro fará a apresentação do trabalho. O verbo fica no singular. Por quê? Porque só um deles vai poder fazer, né? Então eu não posso falar um ou outro farão. Porque se eu colocar o verbo no plural, quer dizer que os dois farão. E não é o caso, a gente quer excluir ou um ou o outro, né? Então, o verbo fica no singular porque só um deles vai fazer a ação, vai apresentar o trabalho. Ok? Quando houver um sujeito representado por um pronome de tratamento, você, vossa senhoria, vossa eminência, vossa majestade, enfim, qualquer tipo de pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa, certo? Então, olha lá. Vossa senhoria receberá, né? Você receberá, ela receberá, ele receberá, o verbo fica para a terceira pessoa, tá bom? Um cartão resposta que deverá ser encaminhado a esta empresa.
Beleza? Pronome de tratamento, verbo na terceira pessoa. Fechou? Digam, se fosse vossas senhorias, ficaria no plural, receberão, tá? Mas de todo modo, na terceira pessoa, ok? Beleza. Gente, quando o sujeito for representado pela expressão mais de um, e aí? O verbo fica no singular quando não tiver uma ideia de reciprocidade. A gente já vai ver o que é isso. Então, olha lá. Mais de um aluno recebeu o prêmio Jovem Cientista. Digam, mas mais de um são vários. Não são? Só que, galera, o que acontece aqui é que tem um número 1 ali. Tá? Então, a gente tem que fazer essa concordância. Fica só no singular, tá? Por conta do número 1. Agora, eu posso colocar esse verbo no plural? Pode. Se houver a ideia de reciprocidade. O que é isso? Um fazendo a ação com o outro. Tá? Então, tem mais de um ali e vários deles estão fazendo ação entre si. Então, olha o exemplo. Mais de um atleta se cumprimentaram efusivamente. Uns cumprimentaram os outros e receberam os cumprimentos ao mesmo tempo. Então, tem uma ideia de reciprocidade. Quando você cumprimenta alguém, ao mesmo tempo você é cumprimentado, certo? Então, quando tiver a expressão mais de um, geralmente fica no singular. Agora, se esse mais de um aí for fazer uma ação entre eles próprios, aí pode colocar o verbo no plural. Tá? Aí o verbo vai para o plural. Ok? Galera, se o sujeito for formado por uma das expressões, a maioridade de, grande parte de, a maioria de, a maior parte de, uma porção de, seguida de substantivo no plural, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Então, quando você tiver uma expressão partitiva, que indica a parte de um todo, e esta parte de um todo vier acompanhada de uma palavra no plural, você pode escolher entre deixar o verbo no singular ou colocar o verbo no plural, certo? Exemplo, a maioria dos alunos preferiu ou preferiram fazer a prova amanhã. O que isso quer dizer, Digão? A maioria dos ali no caso, é uma expressão partitiva. Quer dizer que não são todos, mas é a maioria, uma parte do todo, certo? Só que aí apareceu a palavra alunos na frente que está no plural. Não é não? Sim. Então, eu posso concordar com a maioria e deixar a maioria preferiu fazer prova amanhã, ou eu posso concordar com alunos que está no plural e falar a maioria dos alunos preferiram fazer a prova amanhã. Tá? Então, nesse caso, pode escolher. Tanto faz. Os dois estão igualmente corretos, indica a mesma coisa, tá bom? É simplesmente uma escolha tua, do jeito que você achar que fica melhor. Ok? Galera, concordância com o sujeito composto, né, agora. Digam, o que é o sujeito composto? É aquele que o pai dele tem posto de gasolina? Não, né, gente? Essa piadinha do português acho que é a pior de todas que existem. Não, gente, sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo, né? Tem 2 ou 3 ou 4 mais núcleos, certo? Então, se esse sujeito composto for constituído por pessoas gramaticais diferentes, eu, tu, ele, nós, vós, eles são as pessoas gramaticais. O verbo irá para o plural e será flexionado na pessoa que prevalece ou que tem prioridade gramatical. Então, gente, sempre a primeira pessoa tem prioridade, eu e nós, tá? Depois vem a segunda pessoa, tu e vós. Depois a terceira pessoa, ele, ela, eles, elas. Beleza? Então, se tiver primeira pessoa, vai prevalecer a primeira pessoa do plural. Se tiver segunda pessoa no meio, sem ter a primeira, vai prevalecer a segunda do plural. Se tiver só a terceira pessoa, aí vai ficar na terceira do plural. Tá? Então, exemplo. Olha lá. Se houver a primeira pessoa, eu ou nós, ela prevalecerá sobre todas as outras. Se houver segunda pessoa e a terceira pessoa, eles, elas, o verbo poderá ir para a segunda ou para a terceira, dependendo do que tem. Né? Então, olha lá. Amanhã você e eu iremos ao cinema. Como tem o eu ali no meio, o eu é a primeira pessoa, fica iremos. Fica a primeira do plural, certo? Se tem um eu ali no meio, ou se tem um nós no meio, fica o verbo para o nós. Ok? Quando tem mais de uma pessoa e tem um eu ou um nós no meio. Tá? Amanhã tu e ele ireis ao cinema. Prevalece a segunda pessoa. Porque tem o tu, não tem nenhum eu nem nós, não tem primeira pessoa. Tem o tu que é segunda e o ele que é terceira. Então prevalece a segunda, tá? E o de baixo.
Tu e ele irão ao cinema. Aí é facultativo, né? Você pode escolher se quer deixar na segunda ou na terceira pessoa, ok? Se só tiver terceira pessoa, né, galera? É lógico que o verbo vai ficar na terceira. Isso é óbvio, né? Beleza. Galera, agora esse 5 aí, ele chama concordância com o verbo ser, né? E aí nós vamos ver alguns casos especiais de concordância, certo? Galera, o que que acontece aqui? A gente não vai ver só com o verbo ser, tá? Mas a gente vai ver alguns casos especiais. E aí vamos lembrar de algumas coisas, ok? Lembre-se de que a voz passiva sintética é o resultado da seguinte transformação. Galera, o que que é voz passiva mesmo? Vocês lembram? Voz passiva é quando o sujeito é paciente. O que que isso quer dizer? Ele não faz ação. E voz ativa é quando o sujeito é agente, ele pratica ação. Exemplo. Vamos supor que eu fale assim, ó. Os cozinheiros fizeram a merenda. Quem que é o sujeito dessa frase aí? Os cozinheiros, certo? Eles agiram, eles fizeram a merenda. Então, está na voz ativa essa frase, certo? Agora, se eu falasse o contrário, se eu falasse assim, ó, a merenda foi feita pelos cozinheiros. Aí o sujeito é a merenda, mas a merenda está fazendo alguma coisa? Ou ela está sendo feita por alguém? Está sendo feita. Nesse caso, está na voz passiva, porque o sujeito está sofrendo a ação e não fazendo a ação, certo? A gente chama essa voz passiva de voz passiva analítica. E existe também a voz passiva sintética, que é aquela que a gente tira o agente. A gente não coloca o agente da passiva, no caso aí as pessoas que fizeram, né? Os cozinheiros, que fizeram a merenda. Eu só falaria assim, fez-se a merenda. Alguém fez. A gente sabe quem é? Não aparece o agente. Só aparece o sujeito, o paciente que foi feito. Mas a gente não consegue saber quem é o agente da passiva nesse caso. Tá? Então, quando está na voz passiva sintética, a gente tira o agente da passiva. A gente só coloca o que foi feito com o sujeito, paciente. Tá bom? Então, olha lá. Na voz ativa, fica assim. Nós consertamos os videogames. Certo? Nós é o sujeito simples, consertamos é o verbo. Quem conserta, conserta algo. Né? Você faz a perguntinha para o verbo. Consertamos o quê? Quando faz essa perguntinha, o verbo é transitivo direto e o objeto direto é videogames, é complemento o sentido, né? Eu não posso simplesmente falar nós consertamos e sair correndo, né? Você tem que falar nós consertamos alguma coisa, certo? Que é o objeto direto aí. Ok. Tá na voz ativa? Tá. Por que que tá na voz ativa? Porque o sujeito, nós, né, tá fazendo alguma coisa, tá agindo, certo? Na voz passiva analítica, olha o que acontece. A gente coloca o que era objeto passa a ser sujeito, né? Videogames. A gente faz essa inversão. O verbo consertamos, a gente faz uma locução verbal. O verbo ser mais o particípio do verbo principal, né? Verbo no particípio é terminado em ado ou ido ou aqueles irregulares, né? Aberto, feito, que não tem um ado ou ido. Beleza. Então, a gente coloca o verbo ser concordando com o sujeito, mais o particípio do verbo principal, que é consertar. Aí, né? Aí fica consertados. Então, a gente troca consertamos por são consertados. E aí, o que era sujeito na voz ativa passa a ser o agente da passiva, que é o por nós, né? Então, nós consertamos os videogames e os videogames são consertados por nós, é a mesma coisa, não é? É a mesma coisa, certo? Acontece que ali, na primeira, na voz ativa, o sujeito é agente, na segunda, o sujeito é paciente, ele sofre ação, certo? Então, nós transformamos aí na voz passiva analítica. Por que que ela é analítica? Porque tem o agente da passiva, tem o por nós ali, tá? Agora, olha a voz passiva sintética. O que que a gente faz? A gente tira o agente da passiva, certo? E aí, o verbo vai vir com esse Czinho aí, que é o que a gente chama de pronome passivador ou partícula passivadora, né? Que mostra que a frase está na voz passiva sintética, tá? Sintética porque ela é diminuída. A gente faz uma síntese, né? A gente resume, digamos assim, certo? Então, olha lá como é que fica. Consertam-se videogames, certo? O verbo na terceira pessoa do plural para concordar com videogames, né? E o sujeito ali é paciente no plural também, que é o mesmo sujeito da oração anterior, né? Da voz passiva analítica, e é o objeto direto da voz ativa. Ok. Galera, conserta-se videogames. Quem que conserta? Aí não dá para saber. Tá? Quando é sintética, tira o agente da passiva. Beleza. Dito isso, galera,
Vamos lá adiante. Se o sujeito for constituído por um desses pronomes aí, ó, tudo, isto, isso, aquele, o que, né? E o predicativo estiver no plural, o verbo ser deverá concordar com o predicativo. Então, o que acontece? O verbo ser, ele geralmente concorda com o que vem à frente dele, tá? Ele geralmente concorda com o que vem à frente dele. Então, se o sujeito que vem antes do verbo ser for essas palavrinhas aí, ó, tudo, isto, isso, aquilo, o que, essas palavrinhas no sujeito, a gente já sabe que o verbo ser vai concordar com o que vem à frente, tá bom? Então, olha lá. Tudo são esperanças. O são concorda com o que vem à frente, com o predicativo, não com o sujeito tudo, tá? Eu não posso falar tudo é esperanças, tá bom? Se for o isso, a mesma coisa. Isso são ossos do ofício, concorda com o que vem à frente, concorda com o predicativo e não com o sujeito, não com o que estava antes, tá? Belezinha? Aquilo eram sonhos de adolescência. O que acontece aqui? A gente tem um sujeito que ele é um pronome demonstrativo, nesse caso aí, né? Aquilo, então concorda com o predicativo, com o que vem à frente. Eram sonhos de adolescência. Ok? Nossa, Digão, parece estranho, mas, gente, essa é a nossa língua maravilhosa. Digão, tem um macete para esse verbo ser aí, para eu acertar sempre? Tem, galera. Ele sempre concorda com o que vem à frente dele, exceto quando tem pessoa, quando tem ser humano. Quando tiver ser humano, a palavra criança, a palavra mulheres, a palavra homens, a palavra Pedro, a palavra Joana, se tiver indicação de pessoa, aí o verbo ser vai concordar com a pessoa. Não importa se ela esteja antes ou depois, ela concorda com o ser humano, tá? Se não tiver ser humano na frase, não estiver abordando, não estiver falando de pessoas, aí sempre concorda com o que vem à frente. Sempre concorda com o predicativo. Essa é a regra básica. Mas aí ela se divide num monte de coisinhas, né, gramaticais aí. Olha lá o próximo. Se o sujeito se referir a coisas ou objetos, o verbo poderá concordar com o sujeito ou com o predicativo. Isso sempre concorda com o que vem à frente, tá? Então, olha lá. A cama era tábuas de madeira rústica. A cama eram tábuas de madeira rústicas. Dizem que os dois se aceitam, mas na gramática normativa, galera, é o de baixo aí, ó. A cama eram tábuas de madeira, tá? Sempre prefira concordar com o que vem à frente, para você nunca errar, tá? Exceto quando tiver ser humano. Gente. Se o predicativo for constituído por pronome pessoal ou se referir a uma pessoa, né, a concordância será feita com a pessoa gramatical, tá bom? Então, quando aparece um sujeito aí, né, ou um predicativo constituído por pronome pessoal ou se referir a pessoa, aí concorda, né? Então, olha lá. A minha alegria são meus filhos. Por que ficou no plural? Porque está concordando com filhos. Filhos não é ser humano? Né? Então, concorda com o que vem à frente ali, que são os filhos. A alegria da casa somos nós. Também. Se fosse o contrário, se fosse nós somos a alegria da casa, não seria a mesma coisa? Sim, ia concordar com o nós de qualquer jeito, não importa onde está. Né? Se colocasse os filhos no lugar de sujeito também, né? Meus filhos são a minha alegria. Concorda com o sujeito nesse caso também, tá? Mesmo que invertesse a ordem, se tiver ser humano, se tiver gente, concorda com as pessoas, tá bom? Galera, se o predicativo indicar distância, data ou hora, o verbo ser concordará com o predicativo, ou seja, com o número de horas ou de distância. O verbo ser, nesse caso, não tem sujeito. Então, veja bem. Aqui, galera, geralmente as frases que não têm sujeito, o verbo não vai para o plural de jeito nenhum, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar lá uma frase com o verbo haver com sentido de existir, essas frases não têm sujeito, certo? Então, o verbo sempre fica no singular. Eu falo, havia uma pessoa, havia 10 pessoas, sempre fica havia, nunca haviam, tá? Por quê? Porque verbo haver com sentido de existir não tem sujeito, então o verbo não tem como ficar no plural. A mesma coisa acontece com o verbo fazer indicando tempo decorrido, né? Eu falo, faz 1 ano, faz 2 anos, faz 3 anos, faz 4 anos, faz 1 milhão de anos, faz 10 milhões de anos. Sempre faz, nunca fazem. Por quê?
porque são frases sem sujeito. Se não tem sujeito, o verbo fica no singular. A mesma coisa acontece com fenômenos da natureza, certo? E já estamos pensando numa outra regra de concordância, né? Quando não tem sujeito, não tem como o verbo ir para o plural, né? Então fica. Eu não posso falar assim, ó, choveram demais. Choveu demais, nevou, ventou, né? Eu não tenho como colocar isso no plural, beleza? Porém, todavia, contudo, entretanto, né? Quando tiver indicação de distância, data ou hora, o verbo pode ir para o plural, mesmo assim, se tiver um número maior ali, né? Vai concordar com o número da hora, da distância. Mesmo assim, mesmo nesse caso, não tem sujeito, tá? Mesmo podendo ir para o plural. Então, olha lá. Até São Paulo são mais de 300 quilômetros. Por que ficou são? Por que ficou no plural? Porque são 300 quilômetros, digamos. É mais de um. Se fosse um só, se fosse até São Paulo, 1 quilômetro, eu ia falar 1 quilômetro, não são, né? Ia concordar com o número 1. Tudo bem? Então, concorda com o número que vem ali à frente. Tudo bem? Tudo certo? Fechou? Olha o de baixo. Hoje são 5 de agosto. Aqui, galera, tem uma polêmica também. Aqui tem uma polêmica. Porque algumas gramáticas falam que é assim, mas pode de dois jeitos, tá? Você pode falar hoje são 5 de agosto ou hoje é 5 de agosto. Os dois jeitos dão certíssimos. Por quê, Digão? Porque se eu falar hoje são 5 de agosto, quer dizer que hoje são 5 dias passados, decorridos do mês de agosto. Tá? Então, 5 dias se passaram aí, e aí eu posso falar hoje são 5 dias. São 5 dias decorridos do mês de agosto, e é isso aí. Agora, se eu quiser falar hoje é 5 de agosto, é como se tivesse a palavra dia escondida ali. É como se eu falasse assim, olha, hoje é o dia 5 de agosto. O nome do dia, né? Como a gente costuma falar assim. É o nome do dia de hoje, é como eu chamo o dia de hoje, 5 de agosto. Tá? Então, tanto faz. Hoje são 5 de agosto ou hoje é 5 de agosto, os dois dão certinho. Tá? Igualmente corretos. Ok? E já são 10 horas? Por que 10, Digão? Por que 10 não, né? Porque são 10 horas. Se fosse 1 hora da tarde, fala, já é 1 hora da tarde? Já é 1. Já são 2, já são 3, 4 e assim por diante. Beleza? Mesmo assim, gente, só lembrando, mesmo que vá para o plural, não tem sujeito nessa frase, tá bom? É só indicação de horas ou de distância aí, de data. Beleza? Beleza. Então é isso, gente. O prof espera que vocês tenham acompanhado aí, entendido, né, um pouquinho melhor essa questão da concordância. O prof já falou para vocês que é muito importante vocês aprenderem desde já essas regrinhas de concordância, galera, porque são coisas que a gente usa o tempo todo, né? A pessoa que erra a concordância, ela é julgada, né? Às vezes julgada de maneira até, a gente até meio enfático, assim, né? Com isso. E outra, quando você acostuma a falar errado, ficar errando concordância toda hora, fica toda hora, nós vai, nós foi, enfim, o que nós vai fazer, né? Igual vocês costumam falar aí no dia a dia, você se acostumando a falar assim, depois você tem um pouco de dificuldade para escrever também, né? Você tem um pouco de dificuldade ali nas aulas para escrever, a escrita fica ruim, isso faz perder nota na redação, né? Então, a gente se acostumar com essas regrinhas de concordância é muito importante, tá? Então, o prof pede que você vê esta aula com calma, com tranquilidade. Se você puder ir pausando e anotando no seu caderno, melhor ainda. A aula passada também, né? Então, vocês têm 2 slides aí com essa matéria. Tem a matéria na apostila, que já está descrita aí na apostila também. Nós vamos fazer os exercícios da apostila para treinar, e vocês têm a apostila para olhar, certo? E se tiver ainda a opção de copiar no caderno o slide aí, e pausando, vendo a aula com calma, melhor ainda, porque aí você tem mais um lugar para estudar. Slide, caderno, apostila, beleza? Então é isso, gente. Qualquer dúvida, chama o prof lá no WhatsApp que a gente conversa, tá? Fiquem bem, fiquem firmes aí, foco, força, que vai dar tudo certo. Beleza? Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.